fato seja o jogador. Porém, esse tempo gasto está diretamente ligado a questões mais objetivas. Ou seja, em um jogo, a relação de tempo relaciona-se à solução de desafios e não a questões pessoais particulares, como ocorre nas animações interativas. Sobre a duração, há em uma narrativa o tempo da história e o tempo que se leva para contar essa história. Em uma animação interativa, o tempo de duração para se narrar uma história não interfere no sucesso de sua conclusão. A duração do tempo na animação interativa está mais relacionada ao tempo de experimentação do interagente do que propriamente ao tempo a ser obedecido em execução de regras contidas em um jogo. No jogo, somente mediante a execução e observância de regras é que a narrativa poderá ser concluída ou adentrar em suas próximas fases narrativas. O jogo difere da animação interativa no momento em que estabelece a necessidade de exatidão do tempo e execução de uma determinada tarefa em uma cena. Sobre a frequência tem relação direta com a duração, pois a quantidade de repetições de uma ação será ligada às idas e voltas a uma determinada cena ou fase, o que, por sua vez, interfere diretamente no tempo de duração de um jogo ou de uma animação interativa. Na animação interativa, a frequência apenas irá existir caso o interagente queira vivenciar por mais de uma vez determinado acontecimento contidos em uma cena. O desejo de buscar essa repetição pode existir advindo de diferentes fatores, sejam eles afetivos, contemplativos, emocionais ou outro de ordem particular do sujeito. No jogo, porém, a frequência torna-se um ato repetitivo e desgastante devido à falta de observância do jogador em não cumprir uma regra. Isso leva a repetir inúmeras vezes a mesma ação em uma cena, até que se consiga êxito sobre aquela tarefa. No que diz respeito ao modo, para Janete, modo se refere a diferentes formas em que o verbo é empregado para afirmar mais ou menos aquilo que se viu, ou exprimir diferentes pontos de vista de quem vê a história. Para Janete, ele teve a capacidade de criar, né, diferentes tipologias para compreender o modo como as narrativas ocorrem. Ele desenvolveu a narrativa de focalização zero, a narrativa de focalização interna e a narrativa de focalização externa. Por mais que em uma animação interativa seja o interagente quem escolhe os caminhos a partir dos quais ele quer ver a história ser contada, esse ver não o faz se confundir com o personagem da história. Ele não tem voz, apenas escolhe ver a história a partir de diferentes pontos de vista, possibilitados por sua multilinearidade narrativa. Na animação interativa fica explícito que o interagente é especificamente o narrador da narrativa, não o personagem, pois ele apenas atualiza um relato que já se encontrava anteriormente predeterminado por seu autor. E já no jogo, o jogador também é o narrador, mas está camuflado de tal forma que é levado a ter a impressão de que está vivendo a aventura em tempo real, sendo ele ao mesmo tempo personagem e também o narrador. Diferentemente da animação interativa, os jogos existe a presença dos três tipos de visão, a de focalização na história. Contudo, a predominância na focalização interna, ou seja, no jogo o narrador é igual ao personagem. Já nas animações interativas existe a predominância da visão de focalização externa. Portanto, o narrador sabe menos que o personagem, pois o personagem age à frente, né, do interagente, sem que o mesmo possa partilhar de seus sentimentos e de seus pensamentos. No que diz respeito à voz, está relacionada ao lugar e ao tempo narrativo. Janete classifica três tipos de narração. A narração ulterior, com a narrativa no passado, caracteriza-se como a forma clássica e mais frequente. A anterior, a narrativa geralmente é feita no futuro. A simultânea, a narrativa no presente, e a intercalada, que é a narrativa em que o narrador é ao mesmo tempo um herói. A voz na animação interativa, né, apresenta maior relevância entre a narração ulterior e anterior. Por mais que exista a interatividade entre interagente e sistema, no momento presente, a narrativa é apresentada a partir de fatos ocorridos no passado e fixados pelo autor da animação. Já
A voz, na narração dos jogos, relaciona-se predominantemente à narração simultânea e intercalada, pois os acontecimentos são narrados através de suas ações que criam o presente de forma intercalada e simultânea em relação à história no presente. Aqui eu fiz um quadro comparativo, tentando demonstrar tudo aquilo que eu abordei para vocês anteriormente, mostrando as diferenças e as desigualdades entre a animação interativa e os jogos. E como considerações finais, a diferenciação aqui feita, né, entre animação interativa e jogo leva em consideração o conceito de jogo convencional, estruturado por mecanismos de jogabilidade competitiva. Não se aplica ao conceito de game art, nem aos jogos experimentais e nem aos jogos contemplativos. O ponto positivo de toda essa diversidade está no fato de que a linguagem da animação interativa não é fechada, mas ela é híbrida. Portanto, por ela podem ser experimentados diferentes tipos de linguagem, seja do jogo convencional ou do jogo experimental. Essas são as minhas referências bibliográficas que eu trabalhei para conseguir fazer essa minha análise da narrativa. Eu agradeço muito a atenção de vocês e me coloco à disposição para eventuais dúvidas. Muito obrigado pela atenção. Eu vou falar um pouco sobre o meu projeto, que é O Mundo Além do Jogador, criando um jogo narrativo baseado em world building. Esse projeto nasceu muito da minha vontade de fazer algo em relação à narrativa, que no estudo do Superdata de 2018 foi dito que dos jogadores que gostam de jogos de single player, cerca de 50% tem a narrativa como um dos seus pontos principais. Além do fato que hoje em dia existe um grande aumento dos jogadores de RPGs de mesa, que são jogos em geral narrativos. Robert McKee, em Story, no livro dele, falou sobre as 4 dimensões do cenário, que é período, local, nível de conflito e duração. Depois, o pessoal de um canal no YouTube chamado Tale Foundry dividiu esses 4 cenários, esses 4 aspectos em história, que seria conflito e duração, e o mundo, que é o período local. E é justamente nesse segundo que eu resolvi adentrar um pouco mais. Esse pessoal também fala sobre os 3 Fs do World Building. Seria o Free Design, Fixed Design e Found Design. O Free Design é quando tu vai criando o mundo a partir da tua cabeça, o que tu vai... Tu não simplesmente para pensar muito, tu só vai criando, só pensando o que acontece. Fixed Design é quando tu quer criar algo mais em específico, seja por causa de um conflito que tu quer colocar na história, ou de algum aspecto desse mundo que tu quer criar um conflito a partir. E o Found Design normalmente são de quesitos extra da história. Um exemplo que dão muito é a questão de se num RPG os jogadores decidem ir para o local onde o Dungeon Master não tem nada preparado para. Mas também pode ser usado muito na questão dos jogos para adicionar coisas como mecânicas que podem influenciar na história. Aí eu vou começar a minha análise. Mas a minha análise começou baseada nas ideias de Mark Rosenfelder, que no livro dele, E to Z Fantasy World, define várias perguntas para a criação do mundo, e que essas perguntas são divididas em geografia, política, economia, militar, religião e cultura, que são aspectos também do nosso mundo. Eu resolvi pegar 3 jogos RPGs que eu conheço, que eu tenho uma boa ideia sobre, para ver o que realmente é utilizado desses aspectos do mundo em cada um. Os jogos que eu escolhi foram The Elder Scrolls V Skyrim, Dragon Age Origins e Final Fantasy Tactics. E aí eu fui fazendo as perguntas baseadas nos ensinamentos de Mark Rosenfelder para cada uma dessas questões. Por exemplo, a geografia, eu vi que, por exemplo, Skyrim tem a questão do ser frio muito forte lá. E isso meio que dá todo um sentimento mais melancólico para a região. E que isso também dá uma grande
um grande ênfase na parte do norte, do frio, de como a raça que vem de lá está acostumada com esse mundo. Também em questão geográfica é muito importante os mapas. Os mapas de qualquer jogo normalmente são importantes para tu saber que existe algo além da onde tu tá. Algum local que tu pode ir no futuro, ou algum local que está fora de alcance, para dizer que esse mundo continua mesmo além do local onde o jogador está jogando. Isso é uma coisa muito importante. Quase todo jogo hoje em dia e RPG tem esses mapas, justamente para mostrar esse mundo grande. Comecei a ver sobre a questão política. Como muitos desses jogos têm uma política descentralizada e monarquista, até porque são jogos que têm um movimento feudal. Esses jogos também usam muito pouco a questão da economia, não se tem tanta ideia de como a economia deles funciona muito bem. Existe uma questão, os pescadores estão perto do mar, mas nada muito adentro do que eles fazem, o que eles produzem, o que eles importam, o que eles exportam. Esses jogos fazem muito pouco disso, e até algo que em outros jogos eu acho que é uma coisa bem escassa, podemos dizer. Finalmente existe a questão da guerra, que é algo comum nesse tipo de jogo, e que Marcos Aurélio até fala que é uma coisa muito diferente uma guerra no mundo real de uma guerra fictícia, porque as guerras fictícias tendem a ter uma questão mais melodramática, mais como uma simples batalha, como uma única batalha para definir tudo, enquanto a batalhas reais normalmente tem várias batalhas que vão mudando, e também fala muito sobre rituais militares, que é uma coisa que normalmente não existe tanto. Até raras, algumas ocasiões existem, mas são bem menos. E também tem a questão da evolução da tecnologia, porque raramente a gente vê essa evolução nesses jogos, de como a tecnologia vai evoluir para isso. Enquanto no mundo real a evolução da tecnologia é basicamente feita para a guerra. Então foi uma coisa mais interessante, porque Steve Winter, um outro autor, fala como existe uma falta de monoteísmo nas religiões de fantasia, porque tudo ser politeísta. Ele até tem uma visão mais de RPG, onde os jogadores vão querer ter um deus diferenciado, justamente para dar mais personalidade pro seu personagem. E vários jogos têm essa história de politeísta, inclusive os próprios Skyrim. Mas, ironicamente, dois desses jogos que eu escolhi para análise são monoteístas em sua maioria, com fortes aspectos de cristianismo neles, como relações com um Messias, um Jesus, podemos dizer, que é o único realmente, a única figura que eles realmente se importam com. Também é notado que a religião é muito junta do conflito, desse conflito desses jogos. No Skyrim, o conflito é por causa que a raça do Skyrim não poderia mais idolatrar um deus. Enquanto que no Final Fantasy Tactics tudo é meio que orquestrado pela igreja, todos os conflitos do jogo. Então existe a religião forte no meio do conflito. Também é legal ver que no Dragon Age Origins existe um monoteísmo, mas também existe um politeísmo, porque cada uma das raças do jogo tem suas crenças. Isso é algo bem interessante e bem importante, coisa que não é tão comum assim. Porque normalmente todo o grande panteão, todo o pessoal do mundo vai idolatrar um mesmo panteão. Enquanto isso, no Dragon Age Origins existem os deuses para os elfos, para os humanos, e um outro tipo que para os anões, que não são bem deuses, mas são grandes anões da história, até para mostrar o pragmatismo desses anões comparados às outras raças. Enquanto eu estava procurando também, eu vi um trecho que eu achei muito interessante, de Terry Pratchett, que é basicamente Death Ripples, que é basicamente a ideia que qualquer ação é muito maior do que ela realmente é, e que ninguém realmente vai estar morto até que todas as suas ações parem de ter o efeito que elas tiveram. E isso pode demorar muito mais tempo do que realmente só a vida da pessoa. E aí, depois de ter feito essas análises, que eu vou muito mais adentro no artigo, claro, eu comecei a pensar sobre o projeto do jogo, que o meu objetivo maior era fazer um mundo que
tentar ser o mais próximo de real possível. Claro que isso é uma ideia até meio louca para conseguir, porque não é bem assim, mas que ele também tivesse uma questão de evoluir com o tempo. Eu queria que esse mundo não fosse estagnado, que ele vá com o passar do tempo do jogador, que ele evolua, que ele mude, e que as próprias ações dos jogadores talvez tenham um efeito nisso, e ações até que os jogadores não, porque o jogador não pode afetar para mudar esse mundo. Também a utilização dos 3F, justamente, o Free, o Fixed e o Found, para tentar criar esse mundo com uma certa metodologia dele. Eu decidi fazer uma mecânica de mercatorial, que o personagem principal é um mercador, justamente para ter um foco no mundo e em questões dele, tipo, como a economia, como a geografia, e menos foco em questões como batalha, por exemplo, que eu não queria colocar justamente para não tirar o foco. E também, para cada ação, quando eu fiz o esboço de cada uma, eu dividi elas em 2 características, uma primária e uma secundária, para ter uma ideia de fazer as ações diferentes o suficiente, para depois começar a criar mais em volta dela, justamente usando um fixed design, para ver o que eu queria de cada uma. E é basicamente isso, meu artigo. Muito obrigado e... ok. Bom, é isso. Vou pedir agora primeiro que os apresentadores, né, dos trabalhos abram suas câmeras para ficar mais fácil a gente identificá-los e colocá-los em spotlight aqui para aparecer junto comigo aqui na conversa. Eu acho que o Cássio está aí, pelo menos. Já vi o Cássio Lemos, mas a gente precisa da câmera para essa ativação. Helena também, eu acredito que está aí, né? Enfim, o pessoal da equipe está nos ajudando aí nessa parte, enquanto elas vão estipulando, né? Eu também gostaria de já lembrar que as perguntas, o momento de conversa aqui está aberto. Então, quem tiver aí perguntas, questões e quiser entrar na conversa, fiquem à vontade, também estamos monitorando este momento aí. Professor Cláudio, olá, bom dia. Bom dia. Cássio também. Cássio eu conheço também, que fez um Cthulhu do peixe do seminário. Uhum. Poxa, devia ter feito de novo, cara. Devia ter feito. Bom, esse negócio do template, né? O pessoal achou que tinha que fazer exatamente igual o template, podia ter criado, enfim. Foi só para facilitar a criatividade, justamente. Mas muito obrigado pela presença de vocês, pelos trabalhos aí que foram apresentados. Infelizmente, não tivemos um dos trabalhos, né, do Paulo. Estou na esperança dele chegar aqui, pelo menos para participar da conversa, que tem muito a ver com essa discussão de fato, mas, óbvio, o trabalho não apresentado, né, o que contava, infelizmente, é essa história da submissão do vídeo. Bom, deu para a gente ver aqui, né? Óbvio, nós sabemos que os jogos têm a base lúdica, né? Essa dimensão do jogar, enfim, mas ao mesmo tempo a gente sabe das outras composições, né? Composição narrativa, composição visual, composição sonora, composição audiovisual aí da sonora com a visual, né? E este GT aqui, óbvio, teve essa sessão do GT teve um enfoque maior na questão da narrativa e justamente para promover esse diálogo entre o trabalho de vocês, que estão próximos minimamente pela dimensão conceitual, né, que eles promovem. Seja lá a narrativa para a Helena e para o professor Cláudio, ligada à ideia de tempo, também de espaço, né, em alguns casos, espaço ali no Julik e no Cássio. Inclusive, nós temos até uma síntese aqui no grupo, já vimos aí a apresentação do Julik, eu imagino, né, Cássio? E olha só a síntese que bacana que a gente viu. Um cara legal, um mestre cervejeiro franciscano que gosta de videogame e Foo Fighters, porque ele é da Universidade Franciscana, né? Então, uns tonelões de cerveja atrás, né? Ele deve ser cervejeiro. Enfim, todo mundo aqui reparou isso aqui. Vou repassar para eles. Ele está com a gente aqui para ouvir essa recepção. Mas, enfim, então tem essa proximidade aí também pela questão. Jogador que gosta de Foo Fighters, fazendo cerveja, é amigo de todo mundo, esse cara. Então, a gente queria muito ele aqui com a gente.
Bom, de qualquer modo, a gente vê um teor de comparação também nos trabalhos de vocês, então, de comparação jogos e outras artes, né, e jogos entre jogos, né? E aí, quando eu falo isso, eu vou parar por aqui, só vou fazer esse comentário. A gente está lançando um livro amanhã, chamado Jogos Digitais, com um capítulo do Ian Bogost, chamado Crítica de Videogame Comparativa. Só que não é novidade, o texto é um capítulo de um livro dele chamado Unity Operations, publicado pela MIT Press, que nós conseguimos os direitos da MIT para publicar, para traduzir e publicar, porque eu acho também que é um texto fundamental para fazer, inclusive, municiar a respeito dessa comparação. Falta um pouco a bibliografia nesse sentido, especificamente de jogos. Nós temos a discussão nas artes, né, com Conder, nós temos a área de literatura comparada, né, que é uma área muito bem estruturada, muito clara, mas nos jogos temos o campo dos Game Studies, e dentro dos Game Studies também tem essa perspectiva comparativa. E isso é importante, a gente acabou trazendo essa tradução para facilitar o acesso a esse trabalho do Ian Bogost. Mas é isso. Tivemos aqui um elogio, na verdade, olha só. A Giovana Guerra disse que, uau, Harry Potter fez parte da minha adolescência, livros, filmes, parabéns pelo trabalho. Helena, não sei se a gente, vou tentar recuperar aqui, não sei se a gente tem alguma outra questão ou comentário aqui específico sobre a sessão, mas está aberta a palavra, se Cássio quiser complementar, Helena, Cláudio, né, quiserem falar mais alguma coisa sobre os trabalhos dos colegas. Já vi que tem começando a chegar perguntas aqui. Fiquem à vontade. Quem quiser falar primeiro aí. Eu parabenizo, né, os outros que apresentaram também aí. Achei bem interessante essa questão, né, da transmídia, que é bem legal, assim, né, ver essa relação, né, do mesmo personagem, o mesmo mundo compartilhado, né, em diversas mídias, assim, isso é muito legal. E a questão também, né, ali da narrativa, né, entre a animação ali, né, e o jogo e tal, que são coisas que a gente vem trabalhando, assim, né. No meu caso ali, o trabalho do Júlio, que, né, na verdade, o trabalho é mais dele, na verdade, o trabalho de conclusão de curso dele, que eu orientei, o foco era esse desenvolvimento desse mundo, né, a partir dessas diversas visões sociopolíticas até do mundo, assim, para tentar buscar algo diferente de um enfoque de combate, né, que é o que a gente vê normalmente, assim. Então, o jogo ainda está sendo desenvolvido, né? Como ele disse, ele é um jogo que vai ter mais um aspecto mercantil até, para focar mais nessa questão geográfica e política, assim. Então, a gente vem buscando essa construção desse mundo aí. Eu falei, ok. Cláudio, você quer entrar também na conversa? Legal, legal. Parabéns aos trabalhos apresentados, né? A todos. Muito bacana mesmo poder participar desses pensamentos diferenciados, né? O meu foco de estudo sempre foi a animação interativa, mas ocorre que quando eu comecei a estudar animação interativa, em alguns momentos eu percebia que ela flertava com jogos, né? Ela começou a demonstrar características muito próximas. E então surgiu a ideia de tentar fazer um paralelo, né? Para tentar fazer uma comparação mesmo, para diferenciar uma coisa da outra, para que as pessoas pudessem entender melhor do que seria uma animação interativa, o que seria um jogo. E aí, então, a melhor forma que eu encontrei para fazer essa diferenciação foi através da estrutura da narrativa mesmo, estudando o que é narrativa, como que a narrativa se organiza, e a partir dessa organização da narrativa, aplicar essas organizações nas duas mídias, né, ou nas duas formas de arte, para entender sua linguagem. E aí eu consegui encontrar alguns pontos convergentes e alguns divergentes que eu pude, no momento, fazer a diferenciação da animação para o game. Só que, ao final da minha pesquisa, porque essa é um pedaço do meu doutorado, né, que foi finalizado já em 2016. Então, após essa minha constatação, muita coisa aconteceu, né? Eu passei a conhecer outros tipos de jogos, que eu acho que vocês aqui são bem mais experts do que eu. Então, vi que existem jogos que são meramente contemplativos, existe o campo do game art, que é muito forte, e aí quando vai para essas outras vertentes, né, jogos de observação, jogos contemplativos e game art,
Aí sim a animação interativa fica muito parecida com o jogo, porque tem jogo que às vezes não tem objetivo, né, nem regras, eles são meramente espaciais para você poder explorar aquele ambiente. E aí então ele flerta de fato com a animação interativa. E aí, tentando encontrar outras animações interativas, eu acabei identificando animações interativas que são muito híbridas, que de fato elas assimilam em momentos específicos um jogo. Então, tem animação interativa que em um determinado momento a gente pode brincar, a gente pode ter regras, pode ter desafios, que você supera aqueles desafios para entrar na continuidade da narrativa. E aí vai indo. Então, se a animação interativa, na conclusão do meu artigo, eu disse que ela assimila também os jogos, outras linguagens, e ela passa a ser, então, portanto, híbrida e mutante, assim como é a internet como mídia, porque a internet também ela é mutante, ela não para de se transformar. E a animação interativa vai assimilando todas as características e se tornando a linguagem que, às vezes, é quase que anominal. Né? Eu hoje chamo de animação interativa, mas acredito que daqui a um tempo não tem mais um termo correto para ela. É isso. Cláudio, isso é incrível, porque exatamente é um processo de convergência, né, que está acontecendo entre as linguagens que escapa, né? Na verdade, nós não vamos controlar. Eu aqui estou te ouvindo falar e estou lembrando aqui de uma conferência plenária que nós vamos ter aqui no evento. Eu sei disso, já estou adiantando, porque eu participei do projeto e conheço a professora que vai falar, obviamente, e sei o que ela vai acabar abordando, que é a professora Mariana Muniz, aqui da UFMG, do curso de teatro. Nós trabalhamos aqui num festival Teatro e Movimento, em 2020, e num curso de formação, enfim, o meu módulo foi de jogos, e para o pessoal do teatro, né? Os atores, atrizes, diretores, etc. E houve também um módulo, uma parte, que foi uma parte de produção, né? Produção de objetos artísticos, no contexto digital, mas por pessoas do teatro. E há um jogo, né, desenvolvido por uma equipe grande, né, com direção da Yara de Novaes, chamado Desmemória, que a Mariana provavelmente vai comentar também, que ela participa como consultora, e que essa é a discussão, né? Nós ficamos no trânsito. Aquilo é jogo, é teatro, tem elementos da animação, e até que ponto você... Enfim, tem teatro também, tem encenação, tem cinema, né, tem vídeo, enfim, você tem um misto aí, um híbrido dessa produção, mas no local onde foi lançado como um teatro digital. Então, nós temos a categoria do teatro digital nesse contexto, com elementos a base dos jogos, né? Então, bacana. Tem jogos dentro do jogo, né? Do Desmemória, do peça-jogo. Isso é muito interessante, essa fala eu acho que vai ser bom, não para resolver, né? Na verdade, para acrescentar o problema dessa multiplicação, essa multiplicidade aí das possibilidades. Então, vai ser 17h30 amanhã essa fala, só para já deixar avisado. Com relação às perguntas que nós tivemos aqui, assim, vamos para a Helena daqui a pouquinho, vamos fazer essa rodada de... mais comentários, talvez, do que perguntas, né? Deixa eu ver. Ana Paula, onde podemos encontrar os artigos de vocês? Estou trabalhando com a construção de jogos para o ensino de filosofia e gostaria de saber mais sobre as pesquisas apresentadas aqui. Bom, eu vou adiantar com relação à organização, né? Os textos dos apresentadores foram enviados, estão sendo tratados para publicação em anais, mas eles podem dizer onde que se encontram outros textos deles. Vamos fazer uma rodada aí, vocês podem falar, por favor, sobre essa resposta, né? Vamos, Cláudio, primeiro. Eu vou falar agora para as pessoas para chamar, para ficar mais organizado. Tá bom. Olha, os meus tem artigos publicados, eu vou tentar puxar de cabeça aqui agora. Eu tenho na Gêmeos, que é uma revista voltada para comunicação e novas mídias. Na Gêmeos, eu tenho 2 artigos publicados que falam sobre isso. Tenho artigos publicados na revista Panorama, que é uma revista de comunicação da PUC Goiás. E tem também a minha dissertação de doutorado, né? Minha tese de doutorado, que está disponível na biblioteca da UFG, Biblioteca Virtual da UFG. Você pode entrar lá e pesquisar por Cláudio Aleixo Rocha. Você vai encontrar falando sobre animação interativa, sobre jogos e narrativas. Excelente. Cássio? Sobre esse assunto específico, né? Como eu disse, como esse é um trabalho de conclusão de curso de um aluno meu, então eu não tenho muita coisa nesse assunto, né? Sobre essa construção de mundo e tal. Mas eu tenho coisas publicadas mais voltadas para a relação entre jogos e game art, né? Coisas assim. E aí tem a minha dissertação, tem coisas, né, em anais de eventos, tipo SB Games, né? Como aqui mesmo.
E agora está saindo, acho que vai sair mês que vem, agora um capítulo de um livro, que é o Gameplay, que daí também fala, né, sobre a relação entre os jogos e o campo das artes, assim. Genial. Helena, lógico, todo mundo aqui tem currículo Lattes também, né? Então dá para, via currículo Lattes, pegar os DOI, né? Você clica lá no DOI, se tiver o DOI. Eu esqueci dessa parte, né? Mas eu pensei que vocês iam falar do Steam de vocês. Ah, meu Steam é tal, arroba tal, enfim. Minha Twitch. Minha game é tal coisa, minha Twitch, eu achei que fosse, né? Fala, Helena. Então, eu não tenho muito artigo publicado ainda, mas minha dissertação está publicada, acho que no site do Cefet. Você encontra ela em PDF. E eu tenho um artigo publicado nos anais dos eventos de quadrinhos, histórias em quadrinhos, as Jornadas Internacionais de Quadrinhos, e um outro artigo que foi publicado na revista eletrônica, mas nenhum deles é relativo a jogo. Ok. Pois é, e ela está desenvolvendo uma tese de doutorado, né, aí sim, no campo dos jogos, inclusive desenvolvendo o jogo e tal, mas aqui ela não falou especificamente sobre isso. Pois é, continuando aqui as questões, adorei os trabalhos, o Cássio é metaleiro, saudades, querido Cássio, Débora Gaspareto, Cássio, sua vizinha aí, em Santa Maria. Do Gustavo Nogueira de Paula, para todos. Nossa, eu também queria esse livro, só tem o News Game. Bom, não sei se é o livro que nós vamos lançar ou o livro do Ian Bogoshi, né? Mas o Ian Bogoshi é na página do MIT, deve estar na Amazon e etc., né? Unity Operation. O nosso vai ser distribuído gratuitamente, então podem ficar atentos aí. Amanhã é o lançamento, nós estamos com um certo problema relacionado ao livro, mas o livro não está pronto. Na verdade, o problema é mesmo de editora, não é nem de editoração nem nada, é uma questão técnica, uma tecnicalidade. Depois da gente superar isso aí, o livro está disponível. Mas amanhã a gente vai apresentar o livro, vai ser tudo aberto para vocês conhecerem, a gente abre lá, vai ter autores, acredito, junto com a gente. Né? São 2 livros, pelo menos, que nós vamos lançar, eu vou lançar com coorganização, e mais 5 livros, né? Os organizadores e autores estarão lá conosco. Aí outras pessoas também falam, a Débora dizendo que é uma contribuição para o campo, deve ser o livro também, eu imagino. E temos mais muitas interações. O Rafael Ferreira, mais comentários, né? Do conceito de free design, criar do zero no YouTube. O Mark VDG diz que pergunta sobre o trabalho do Júlich, um elemento fundamental para o mundo real e, consequentemente, para as sociedades humanas, são as evoluções dos ecossistemas. Como vocês estão trabalhando ou pensando isto, Cássio? Pode ficar à vontade, eu vou organizando as outras aqui. A respeito especificamente disso, assim, eu não, sinceramente, não sei te dizer muito bem. Eu sei que o Júlio está pensando algumas coisas, né, em evoluções, assim, em termos de eventos que podem decorrer ao longo dessa narrativa, mas em termos de ecossistema mesmo, é uma boa pergunta. Vou conversar com ele sobre isso. Acho que é uma coisa bem importante mesmo, né? Essas mudanças que podem acontecer, né, levam em mudanças, enfim, né, da sociedade em si. Então, isso poderia afetar bastante a história, né, de um povo, de uma nação, de algumas coisas ali. Como ele até colocou aquela tabelinha, né, de características primárias e secundárias. Então, sei lá, numa dessa, um povo que é muito baseado em alguma coisa, né, mais natural, assim, né, sei lá, um povo que é um pescador, que nem ele deu um exemplo, eu acho, daqui a pouco não tem mais, então, enfim, né, isso afeta bastante um povo, né, um desastre ecológico, né, coisa que a gente tem, né, bastante, assim, infelizmente, então isso pode afetar bastante, então isso eu acho que é uma coisa bem interessante. Eu, sinceramente, não sei, né, como eu disse, ele tinha previsto algum evento voltado para isso, né, dentro dessa narrativa dele, mas é uma coisa muito legal de pensar. Uhum. Bacana. Pois é, eu estou querendo saber se o Júlio, que ele vai continuar estudando na academia, mestrado, etc., pensando nisso? Ele ainda não terminou, né? Porque daí quando deu a pandemia e tal, né? Ele foi para casa dos pais dele, ele mal tem internet lá, então ele até trancou o curso, assim, ele ainda não terminou o TCC dele, né? E essa parte da pesquisa ainda é do TCC1 dele. Então o jogo em si ele ainda não desenvolveu. Então ainda não sei.
Não sei se ele vai continuar pesquisas e tal. A discussão é interessante, esse levantamento aí teórico-conceitual dele inicial, da primeira parte, né, ela dialoga, como eu estava dizendo, muito com o trabalho do meu orientando do mestrado, que é o Paulo. O Paulo trabalha com cartografia em jogos. Cartografia, ambientação, né, e outros conceitos assim, em correlação com uma base teórica deleuziana, inclusive, para fazer essa... E ele é artista, então ele também é gravurista, então ele está fazendo desenhos, gravuras, está fazendo um diário, né, de campo, jogando Skyrim e Zelda. Skyrim é loucura, pura loucura. Então, ele não sei se ele entrou aí, talvez se ele entrar, a gente pode até conversar sobre isso, mas é só para você ver assim, que é um desdobramento que dá diálogo interessante, de fato, para se estudar na pós-graduação, né? Tem bastante, né? Em termos de análise de jogos, né? Tem uma infinidade, né? Gigantesca, assim, de possibilidades de análise também. Sim. Dá para dialogar bastante. Bom, o Freud está perguntando lá no YouTube, eu acho que são várias questões juntas, assim, eu vou ler tudo aqui para ver o que vocês querem responder. Vocês conseguem observar essa relação transmídia dos games passando para a vida cotidiana? Um objeto como Detroit Become Human e Heavy Rain é animação interativa ou jogo? Nem quero ficar entrando no mérito de dizer o que é jogo ou não, a discussão é antiga, mas como fazer para diferenciar? Isso é muito mais uma opinião mesmo para vocês, né? Não é óbvio, a gente vai definir isso aqui, né? E aí ele continua, aplicativos de transporte, redes sociais, aplicativos de encontros e serious games podem ser consideradas extensões do jogo para a vida comum, né? Ou para a vida cotidiana, né? O que vocês acham de tudo isso aí? A tese, né? Isso aí dá para ele desenvolver com tese. Alguém quer comentar? Então, eu posso tentar comentar. Eu acho que o jogo, ele meio que imita a vida, né? A questão ele meio que estrutura a vida de uma forma que é lúdica, né? E imaginativa, de vez em assim, maior parte das vezes. Eu não sei, eu não sei definir esse limite, né? Eu acho que existem áreas em que são meio nebulosos, assim. Alguns jogos se traduzem, e tem também a gamificação da vida cotidiana, né? Você vê, tem aplicativos que meio que de autoajuda, por exemplo, que te ajuda a criar objetivos da sua vida, se transforma em pontos de experiência. Então, tem vários pontos em que são meio nebulosos, assim, que... Sim. Eu acho que eu sei por que o Freud está falando, é justamente por aquilo que eu coloquei do teatro, né? No teatro digital, a gente trabalha com a ideia de drama, e aí quando trabalhamos com a ideia de drama e vemos nos jogos a ideia de drama interativo, né? E aí, consequentemente, animação interativa, e por aí vai, nós temos aí realmente uma área cinza aí de definições, né? Na verdade, quem está criando não está procurando mesmo essa definição. Há uma necessidade de definição, talvez, para o mercado, né? Quando você lança aqui um jogo, né, como Heavy Rain, pela Sony, no PlayStation, você faz uma definição daquilo e produz aquilo como jogo para ter, inclusive, uma difusão dentro da plataforma de jogos, né? Você tem uma recepção, só que ele extrapola, então ele é recebido além dos jogos, né? Então ele acaba virando um gênero dentro desse universo dos jogos que tem um público específico que se interessa por esse tipo de jogo, né? Um jogo de drama interativo. Mas é muito difícil, de fato, a gente definir, principalmente na academia, quando a gente pensa em profundidade, pensa esse universo que mistura mercado, mistura pesquisa, né, desenvolvimento especificamente de maneiras variadas. Bom, professor Cláudio Ramon Moreira diz, que também é pesquisador de jogos, acho que também está no GT, ele diz, um exemplo interessante de interação e contemplação são os jogos usados com óculos de realidade virtual, usado em um PlayStation 4, né? Isso é comentário, né? Não estou tentando achar as perguntas aqui, né? Depois no chat fica gravado, dá para vocês acompanharem depois.
E continuamos, tivemos outra sessão de GT que a gente continua a conversa. Resumindo, o Mark está perguntando também do desenvolvimento do jogo do Jülich, mas aí fica difícil a gente conversar aqui, porque tem essa fase que o Cássio disse, né, que ele está meio isolado, sem internet, então é difícil o Cássio dizer quanto está esse momento aí do jogo. Eu espero que ele esteja desenvolvendo lá. Pois é. Offline, mas desenvolvendo. Bom, tem uma pergunta da Tayane e tem logo depois a Débora, e a gente vai encaminhando aqui já para o fim dessa sessão. Vocês, obviamente, dizem o que vocês quiserem depois da pergunta delas e respondem, complementam, mas eu vou fazer a pergunta da Tayane e vou abrir para a Débora o microfone para ela fazer a questão dela, que ela quer colocar algumas coisas. Mas vamos lá, a Tayane diz, como os participantes enxergam seus trabalhos voltados para o campo da educação básica, ou se pensam sobre isso, se você pensa a respeito da educação básica. Né? Muito legal. Muito legal a pergunta dela. Acho que no ano 2019, antes da pandemia, eu participei de um evento chamado Sinapa. E nesse evento eu apresentei um artigo sobre o uso da animação interativa na educação básica, exatamente sobre isso. E lá eu citei alguns programas de pós-graduação nas universidades federais, alguns grupos de pesquisa que utilizam essa temática como pesquisa, a educação e a animação. E aí encontrei vários exemplos, vários não acho que não chegaram nem a 10, mas tem algumas experimentações nesse sentido. Se você depois tiver interesse, pode jogar esse NAPA 2019, você vai encontrar esse artigo meu lá. E lá eu cito esses projetos, mas um projeto que me chamou muita atenção foi uma animação interativa que era carrinho de rolimã, e aí eles ensinavam os fundamentos da física, né, por meio da animação interativa. Então, eles tinham um texto pequeno para leitura, né, que era uma espécie de um desafio, e aí eles passavam esse desafio para alunos que não tinham acesso à animação interativa, e o desafio para os alunos que tiveram acesso à animação interativa, né, a partir da história contada, dos elementos de interação que você tinha para colocar na resolução do problema, como, por exemplo, se o carrinho de rolimã ele rolar, né, nessa descida a tantos quilômetros por hora, com peso tal, ele chegaria naquele lugar a que horas, né? Então, eles iam testando isso lá na animação interativa e iam conseguindo encontrar números mais precisos e conseguir resolver o problema. Já os alunos que só tinham o texto, eles não conseguiram resolver o problema. Chegaram até a metade, mas não foram capazes de chegar à solução final. Então, a animação interativa, nesse sentido, ela ajudou como uma espécie de um professor extra, né? Um professor que estava ali meio que tutorando os alunos para dizer, olha, isso está errado, segundo a teoria isso não funciona. Então, isso eu achei muito bacana, porque você trabalhou não só o entretenimento, porque no final tem um entretenimento. Quando você chega à resolução do problema, a animação interativa continua até o final, e você vê o carrinho de rolimã rolando até o final da descida. Então, assim, é importante, acho que a animação interativa, nesse sentido, ela tem um campo grande de trabalho, que ainda é muito pequeno, porque eu só encontrei alguns projetos, se não me engano, foram 6 no máximo. Então, é uma área boa, que acho que tem grande espaço para os professores poderem trabalhar e para os alunos poderem também produzir a partir dessas animações, né? Que, como diz o próprio Paulo Freire, né? Educar não é transferir conhecimento, mas para possibilitar os meios para os alunos produzirem os seus. Então, de repente, a animação interativa seja uma forma deles produzirem também conhecimento para si e para os outros colegas, né? Estudantes. Show, hein? Fantástico. Alguém mais quer complementar a resposta do professor Cláudio? Eu acho que essa relação aí, né, essa possível aplicação na educação básica, né, desse assunto específico de uma construção de mundo é uma coisa muito legal, pensando até em trabalhar, por exemplo, mais geografia até, né, acho que encaixaria bem. Então, claro, não pensaria, né, com alunos de educação básica num desenvolvimento de um jogo digital, por exemplo, mas quem sabe uma criação de um mundo para um RPG, né, de um sistema muito simples, jogar com as crianças e elas irem construindo esse mundo. Então, acho que funcionaria muito bem, assim. Então, não precisaria talvez nem ser criar um mundo novo, mas talvez entender, né, até a cidade onde elas moram, através desses elementos, talvez uma aplicação de elementos fantásticos em cima, né, dessa realidade onde elas estão inseridas, pensando nessas áreas, assim, né?
né, em termos políticos, em termos sociais, na natureza e tal. Então, acho que daria para trabalhar bastante bem isso, assim. Eu falei aí junto com você, mas tem um RPG Maker, né, que você consegue usar a própria plataforma, né, para criar jogos com os estudantes, enfim. Sim, sim, sim. O jogo é interessante por isso, né, porque desdobramento para a educação tem diversos. A nossa coordenadora desse GT, a Aline Alves, ela é especialista nisso, né, os jogos que ela desenvolve para a educação básica. Então, quem não conhece a Aline, então, tem que pesquisar e joga no Google. Para mim, na minha visão, é simplesmente a maior especialista de jogos na educação do país, né? E, quiçá, da América Latina. Então, é muito interessante o trabalho que ela desenvolve. E ela tem textos já recentes sobre a questão dos jogos na pandemia, no contexto educacional, a questão do ensino na época da pandemia. Então, está tudo aí na academia dela, .edu, e a mesma coisa, viu o currículo Lattes dela. Então, ela não está aqui conosco hoje, imagino que ela vai coordenar, eu combinei com ela coordenar a sessão da tarde aqui, né, do GT. Então, ela estará conosco aí à tarde. Aí eu vou sumir um pouco, ficar só de coadjuvante aqui e deixar ela assumir as conversas. Bom, na verdade, eu falei da Débora, né, mas a Débora está coordenando um GT agora que começa nesse mesmo horário. Aqui eu consegui ficar mais nessa folga com vocês, porque é o nosso GT que vai acabar continuando. Então, a gente vai desfazer essa sessão e começar outra daqui a pouco. Mas só lembrando aqui, ela falou que achou fantástica a construção teórica do orientando do Cássio, justamente isso que ela ia comentar, ficou curiosa para ver e jogar o projeto prático, aí o Cássio já respondeu, né, que ele está em desenvolvimento, né, então é algo aí que é muito fácil, depois que acabar a pandemia, ela vai cobrar do Cássio aí na casa dele, se for o caso, né, que eles são vizinhos lá na mesma cidade, não é isso? Quer dizer, Débora não, porque ela disse que está na roça, né, ela fala que não mora na cidade, não, isolada. Mas é isso, depois da pandemia... Ela vende cavalo daí. Vende cavalo, até parece Débora subir em cavalo, né? Débora né? Não, jamais. Nós não subimos em cavalo assim, não, você está doido? Mas, enfim, é isso, gente. Muito obrigado. Você quer falar alguma coisa, Helena, com relação a essa última pergunta? Alguma colocação a mais? Eu só queria comentar a respeito disso de narrativa interativa, que essa semana eu estava até apresentando como exemplo para uns alunos meus o Dragon's Lair, que é um jogo, né, de 1983, que é uma animação interativa, assim, é um jogo lançado para os fliperamas, na mídia aquela Laserdisc. Então é uma animação de ex-animadores da Disney, que em certos momentos da animação tu tinha que apertar, né, para o cara ir para um lado e para o outro, e se tu não apertasse no momento certo, tu morria, tudo acabava morrendo. Mas é assim, se tu assistir, por exemplo, no YouTube, é um episódio, quase que um episódio de um Caverna do Dragão, mas era, né, numa máquina de fliperama, assim, para tu jogar, e é uma animação excelente, assim, muito à frente do seu tempo, na verdade. Isso é muito interessante, né, Cássio? Que a gente vê agora o pessoal falando da interação do Bandersnatch, que revolucionário, do Black Mirror, e a gente vê lá, inclusive, séries sendo transferidas para dentro do universo dos jogos, com esse tipo de interatividade, com os atores reais, né, filmados. Com a pesquisa que nós fizemos lá no jogo do Desmemória, né, com o pessoal do teatro, eles viram isso, né? No campo dos jogos, a gente tem esse avanço já há 30, 40 anos, né? Essa conversa, ela não é de hoje. E essas dúvidas, né, como disse alguém que comentou ali, não são de hoje, né? A dúvida, as fronteiras borradas entre os gêneros ou entre as artes, enfim, isso não é muito novidade. Nós estamos falando, voltando para a discussão a partir dos nossos objetos, né? Quando a gente foca um determinado objeto ou a produção, né, um desenvolvimento, a gente acaba voltando nessa conversa. Mas isso não é... Nós não estamos inventando esse diálogo. Isso já é algo... Essa instabilidade é algo estável dentro do campo, né? Bom, é isso. Helena, vai pedir a palavra? Então, só responder a pergunta eu acho que a aplicabilidade da minha pesquisa na sala de aula, ela é tão grande que ela já foi amplamente estudada nessa área de transmídia. Eu acho que ela é até antiga, relativamente antiga dentro do campo. Mas eu acho que a transmídia tem muito a contribuir na sala de aula, não só em relação aos jogos, mas também já é muito utilizada na relação com filmes, por exemplo, no estudo de literatura, né?
Então, acho que tem muito material aí, se ela quiser pesquisar. O próprio Henry Jenkins, que é um dos grandes nomes dessa área, tem muita coisa escrita sobre isso, né? Então, é bem interessante, assim, eu acho que é uma grande ferramenta mesmo, tanto na questão dos jogos, quanto na questão dos filmes, da música, né? Então, eu acho, é o que eu acho, assim. Sim, sim. Olha só para a gente encerrar com a indicação, isso que a Helena está dizendo de fato, né, a gente tem referências variadas, e principalmente no objeto que ela fez, que é do Harry Potter, né, em realidade aumentada, a professora Lin, que eu estava comentando agora há pouco, lançou um livro em 2017, olha o título do livro: Jogos Digitais, Entretenimento, Consumo e Aprendizagens, uma análise do Pokémon GO. E, consequentemente, a aplicação do Pokémon GO, né, nesses contextos, né? Então, um livro de 2017, se eu não posso estar falando coisa bobagem aqui, mas é um livro gratuito, que vocês baixam na Federal da Bahia. Tá? Eu lembro de ter lido alguns capítulos. É uma organização dela, com a professora Velda Torres. Eu li um capítulo ou outro na época que ela lançou, porque ela me mandou, eu acho que esse link. Então, eu acho que ele é baixado. Porque ela me manda o livro e me manda, às vezes, o digital. Né? Então, tá aí a indicação, né, de mais uma bibliografia para todos nós do grupo. Bom, muito obrigado, Cássio, Helena, Cláudio, por essa sessão.